Bom dia Evandro, tudo bem? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Vamos dar início ao nosso, ao nosso estudo bíblico dessa semana, que a gente, esse encontro que a gente tem aqui toda terça-feira, nesse horário, onde falamos de um assunto, falamos de um tema, de um texto bíblico, e agora no mês de junho, bom dia para o pessoal de Santa Lúcia, no Paraná. E agora no mês de junho, nós estamos então com uma proposta que é estudarmos um pouco sobre os nossos medos. Medo é a palavra, digamos assim, do mês. Os medos que a gente tem, os medos que nos paralisam, os medos que, nos fazem sofrer. E nós temos aí 4 semanas em junho, e cada semana estaremos então lidando com um medo. Bom dia, Lucinda, um abraço para você. Podem pegar o seu café, o seu chimarrão. Estamos então começando. Versículo bíblico que vai, digamos assim, nos carregar durante esse mês, nessa série. Bom dia, Márcia. O texto bíblico que vai nos carregar nesse mês de junho, nesta série sobre os medos nossos de cada dia, o texto bíblico será 2 Timóteo 1,7. Poderia escolher outro texto. A Bíblia fala bastante sobre medo e sobre coragem, sobre fé, confiança. Deus, desde o começo, Antigo Testamento, Novo Testamento, Deus sempre percebeu que um dos grandes sofrimentos da gente, que um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a questão do medo. Então, constantemente, Deus, na sua palavra, nos animou, nos convidou a não ter medo, né? Uma das frases prediletas de Deus para o seu povo, para os seus filhos, frase que muitas vezes foi usada por Jesus, foi a frase, não temas, não tenha medo, com em algum contexto, mas é uma frase que se repete muito. Até alguém falou que se repete 365 vezes na Bíblia. Eu não tenho certeza completa disso, mas é possível sim. É uma frase que se repete muitas vezes em toda a Bíblia, não temas. E essa poderia ser uma frase que servisse de lema para nós, um versículo bíblico. Mas eu escolhi este texto bíblico de 2 Timóteo 2, 1 a 7, que eu até convido você a sublinhar na sua Bíblia. 2 Timóteo 2, 1 a 7, onde Paulo diz a Timóteo, a palavra que a gente também pode reivindicar, pode recorrer e trazer para a nossa vida, né? A frase de Paulo a Timóteo: porque Deus não nos tem dado um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, ou de poder, de amor e de bom senso, de coragem, de amor e de equilíbrio. Deus não nos tem dado um espírito de temor. Deus não nos tem dado um espírito de medo.
Esta é uma verdade da Bíblia. E é claro que tem um medo positivo, tem um medo saudável que a gente muitas vezes sente, que nos previne, nos protege de algum risco desnecessário, né? Então nem todo medo é negativo, mas há sim um medo negativo, um medo maléfico, nocivo para a gente, que nos impede, nos neutraliza, que nos faz sofrer, nos tira a paz, a alegria e o sono, e muitas vezes nos enche de crises, de ansiedades também. É desse medo que a gente quer falar nesse mês. E eu convidei meus amigos em minha congregação para compartilhar alguns dos seus medos, para me dar um feedback, para mim poder construir um pouquinho essa série e tocar em alguns medos que são relevantes para os meus amigos aqui no Rio de Janeiro, para a minha congregação. E com base nesse feedback que eu recebi, então a gente escolheu alguns dentre os vários medos, né, que o ser humano tem, que a gente tem. Eu escolhi alguns. E o medo que a gente vai falar hoje é o medo da rejeição. O medo da rejeição. O medo de ouvir que a nossa presença não é mais bem-vinda, que os nossos serviços já não são mais necessários. O medo da gente ouvir que não somos mais bem-quistos. Eu não quero você, não preciso de você, saia da minha vida, você tem que mudar, se você não mudar, eu não te aceito. O medo de ouvir que não somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente, bonitos o suficiente, magros o suficiente, capazes o suficiente, né? O medo da gente ouvir de alguém amado que essa pessoa está indo embora, né? Que ela não quer mais nada com a gente, que não quer mais contato, não quer mais falar com a gente, que deixa de ser nossa amiga, nossa seguidora nas redes sociais, nos bloqueia e faz de conta que a gente não existe mais. O medo da gente perder uma amizade, e o medo da gente ouvir que um amigo não nos ama mais, não gosta mais da gente, não simpatiza mais da gente. O medo de ser rejeitado de alguma forma por alguém. E o quanto de medo de ser rejeitado você acha que você tem? É uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem, né? Quanto você sofre desse medo? E eu te convido a pensar com todo carinho, porque muitas vezes a gente tende a responder muito rapidamente: não, acho que esse medo eu não sofro, eu acho que isso não me incomoda muito, mas eu preciso assim de te alertar que esse é um daqueles medos que se esconde bastante, que muitas vezes você nem sabe que tem, ou não gosta de reconhecer que tem, porque ele de repente mexe com a tua autoimagem, mexe com a tua autoestima, e não é todo mundo que percebe fácil esse medo, e não é todo mundo que gosta de reconhecer que tem esse medo de ser rejeitado. Mas uma avaliação pessoal de cada um, né? E de repente até mesmo identificar esse medo em maior ou menor grau na tua vida, a simples avaliação disso, o simples reconhecimento disso já pode ser bastante consolador, libertador, e um grande passo para lidar com esse medo, né? Eu pesquisando semana passada sobre esse medo, eu precisei lembrar de algumas coisas na minha vida e tentar conversar comigo mesmo
e pude identificar esse medo da rejeição na minha vida, pude rejeitar comportamentos, sinais deste pânico, né? E desde muito cedo, eu acho que eu tive esse medo. Eu não sei de onde ele veio, eu não sei, né, como aconteceu na minha vida, né, de sentir medo da rejeição. Não sei se foi alguma situação que engatilhou isso. Eu não sei se de repente é uma simples consequência do pecado original que todos nós carregamos, um traço disso na vida. Mas eu consigo lembrar assim de situações, né, onde eu senti medo de ser rejeitado na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E eu lembro que primeiramente eu para enfrentar esse medo eu desenvolvi assim um comportamento, uma personalidade de talvez assim controlar as pessoas, né? De ser o chefe, né? De ser o líder do grupo. E um pouco, talvez por características minhas positivas de liderança, mas eu acho que um pouco também porque eu talvez sentia que se eu controlasse o grupo, eu teria uma melhor chance de não perder aquelas pessoas, né? De não ser rejeitados por elas, porque elas estavam sob meu domínio, sob a minha influência, né? A partir da minha liderança. Então, eu acho que um pouco dessa característica que eu tive, ou que eu tenho, tem a ver com um medo escondido da rejeição. Mas mais recentemente a minha estratégia, digamos assim, né, ela mudou um pouco, e eu passei não mais a obrigar ou a coagir e controlar as pessoas ao meu redor pela liderança, pela força, mas eu acho que eu posso perceber assim nos meus relacionamentos que por trás muitas vezes né, para enfrentar esse medo da rejeição, eu provavelmente muitas vezes tentei comprar as pessoas, né? Não com dinheiro, não era esse a minha moeda, digamos assim, mas talvez assim com favores, né? Eu percebo que eu passei a tentar agradar muitas vezes as pessoas, a servir as pessoas, né? A fazer favores às pessoas, chamar a atenção das pessoas, e muitas vezes nem tanto por um amor genuíno, mas por uma carência de ser amado, de ser reconhecido, né? De ser valorizado e tido como imprescindível na vida delas, né? E isso é uma doença, gente, é um vício, né? O vício do controle, o vício da aprovação, né? Que me incomoda até hoje. Eu acho que eu já melhorei um pouco, mas por alguma razão, em algum momento da minha vida, eu imaginei que se eu me destacasse, se eu tivesse uma boa performance, as pessoas iriam gostar de mim, elas não iam me rejeitar, né? Eu lembro quando eu comecei o meu ministério pastoral, que muitas vezes eu terminava um culto e a primeira coisa que eu fazia, né, na igreja era perguntar para algumas pessoas assim, nas conversas, né, como foi o culto, como você gostou do culto, você gostou da liturgia, você gostou da pregação, foi boa? E por trás da minha pergunta nem sempre estava um interesse autêntico de receber, de ouvir a pessoa e saber o que ela tinha sentido pelo bem dela, mas era uma necessidade minha de ouvir uma afirmação, de ouvir um elogio,
de ouvir algo positivo que me mostrasse que eu não estava sendo, ou que eu não corria o risco de ser rejeitado, né? Por ela, pela minha igreja. Então, eu percebo sinais disso na minha, na minha vida, e certamente o medo da rejeição é um medo que me assombra, um medo que me incomoda, né? E eu pergunto para vocês se vocês também não se identificam um pouco com isso, né? Quanto assim desse medo vocês têm? Quanto da vida de vocês vocês passam, né, gastam tentando agradar as pessoas, né? Por medo, né? Não tanto pelo interesse genuíno, que também pode acontecer. Muitas vezes a gente faz isso por amor, né? Mas quando a gente tenta agradar porque nós temos medo, no fundo, que a pessoa nos rejeite. Pergunta aqui, eu deixo sim com vocês para vocês pensarem. A Bíblia diz em Provérbios 29, 25, que é perigoso ter medo das pessoas, ter medo dos outros, né? Confiar no Senhor dá segurança, mas é perigoso ter medo dos outros. É perigoso, é uma armadilha, é uma arapuca, a arapuca e a armadilha da rejeição. Por um lado, o medo de ser rejeitado é algo que torna a gente excessivamente faminto, carente, né? A gente tem fome, uma fome exagerada, uma fome que nunca cessa de aceitação. E a gente tem fome de aceitação, a gente tenta não ser aceito, tenta ser aceito o tempo todo, busca essa afirmação nas pessoas, mas muitas vezes com esse tipo de atitude, com esse medo, carregando esse medo nos relacionamentos, o que acontece é o oposto, a gente acaba perdendo, né, a afirmação e a aceitação. A gente se torna tão carente, tão faminto por aceitação, que a gente acaba perdendo aquilo que a gente deseja. No Antigo Testamento tem a história de uma pessoa, de um rei, né? É um cara que tinha um potencial tremendo, né? Ele poderia ter sido, sem dúvida, um dos maiores reis do povo de Israel, porque ele foi escolhido a dedo pelo povo. Ele tinha potencialmente todas as características necessárias para ser um governador, para ser um líder do povo. E uma das suas fraquezas, né, o rei Saul, primeiro rei de Israel, o rei Saul, uma das fraquezas do rei Saul era, poderíamos dizer assim, o seu medo de ser rejeitado, né? Ele provavelmente, em alguns momentos, ele ficou completamente paralisado e tomou decisões completamente equivocadas pelo medo de ser rejeitado. Aparentemente era algo que ele convivia, que ele sempre tinha em mente. Será que as pessoas vão aprovar o que eu estou fazendo? O que elas estão pensando de mim, né? Será que elas estão gostando de mim, né? E teve um momento no reinado, na liderança do Saul, que depois de algumas decisões equivocadas, de acordo à vontade de Deus, Deus enviou o profeta Samuel para chamar a atenção dele e confrontá-lo dos seus atos. E isso acontece lá em 1 Samuel capítulo 15, né? Samuel confronta ele, e o rei Saul diz para Samuel, é interessante o que ele diz, ele de certa forma reconhece e comprova essa tese, porque no versículo 24 de 1 Samuel 15, Saul diz assim: eu pequei, eu reconheço, eu pequei, desobedeci às ordens de Deus e às instruções que você, Samuel, me deu. Fiz isso porque fiquei com medo das pessoas, do povo, e fiz o que eles queriam. Vejam, ele está reconhecendo que
por medo das pessoas, por medo da opinião delas, da opinião pública, ele cedeu. Ele deixou de fazer algo que Deus havia orientado e passou a se mover e a tomar decisões e a fazer coisas baseado na opinião das pessoas, no medo dele de ser rejeitado por pessoas, né? E foi trágico para Saul. A gente conhece a história dele em 1 Samuel, e ele acabou indo com o seu reinado literalmente, né, ladeira abaixo, e perdendo sua capacidade de governar, de liderar, e acabou sendo destronado e perdendo todo o seu trono, o seu reino, e inclusive tendo uma morte trágica numa guerra. E também foi trágico para um grupo de pessoas religiosas na época de Jesus, que não deixa de ser uma história bastante triste, porque Jesus, quando veio, estava ministrando, estava ensinando, curando, muitas pessoas se aproximavam de Jesus, simpatizavam com Jesus e o seguiam, né? De todos os tipos, inclusive gente religiosa, né? Normalmente a gente vê as pessoas religiosas da religião judaica, da religião de Jesus, confrontando e sendo inimigas de Jesus, mas algumas pessoas simpatizaram com ele. Nós lemos isso, por exemplo, em João capítulo 12, quando diz assim que muitos líderes judeus, pessoas de influência, pessoas importantes, que conheciam da fé, da religião, da palavra de Deus, muitas dessas pessoas viram em Jesus coerência, viram em Jesus sinais de que sim, ele poderia ser aquele que ele dizia ser, o Messias, o enviado de Deus para a restauração, salvação do povo e da humanidade. E muitas pessoas, diz lá João 12, capítulo 12, versículos 42 e 43, muitos líderes religiosos judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor de Jesus, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam, é o que diz lá na Bíblia, eles gostavam de ser mais elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. E pergunto novamente, né, quão frequente a gente pensa assim também? A gente prefere ser elogiado por alguém, a gente prefere ser elogiado por pessoas, e deixa a opinião de Deus de lado, né? E se esconde e nega a nossa crença, a nossa fé, né, publicamente em Jesus, né? E muitas vezes a gente faz o que é errado por causa da busca desenfreada da aprovação das pessoas, uma busca que muitas vezes é motivada pelo medo. E é uma armadilha, né? Porque isso nunca cessa. Esse comportamento de carência pela necessidade das pessoas, de medo de ser rejeitado, sempre pede mais e mais e mais gestos de nossa parte, né? A gente, para obter a aprovação das pessoas, com medo de perder as pessoas, a gente comete muitas vezes atrocidades. A gente entrega coisas preciosas que nós temos. A gente aceita propostas indecentes, né? Gastamos nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia, nosso corpo, investimos horas e horas e horas e rios de dinheiro no cabelo, no bíceps, na imagem da rede social, mas por trás de tudo isso, ou então estampado em nossa testa, e muitas pessoas percebem isso, né? Está ali a súplica: por favor me aceite, por favor me elogie, por favor goste de mim, por favor não me rejeite.
não me rejeite. Se eu comprar esse carro, se eu andar com esse carro, você promete não me rejeitar? Se eu for nesse restaurante com você, se eu fizer essa viagem, se eu postar essa foto, você promete não me rejeitar? Se eu disser isso, se eu escrever isso, você promete não me rejeitar? Né? E às vezes vivemos nossa vida inteira para satisfazer os desejos dos outros. Pode ser o nosso pai, nossa mãe, a esposa, o esposo, alguém pelo qual a gente está apaixonado, né? Pode ser os nossos amigos, pode ser pessoas que a gente ama, né? E às vezes nós nem nos damos conta, né? Mas mencionamos em nossas conversas nomes de pessoas importantes, conquistas pessoais que a gente tem né, se autoafirmando constantemente, se autoelogiando constantemente, porque a gente tem um grande, terrível medo de ser rejeitado, né? Esse medo é uma armadilha, é perigoso, porque ele nunca cessa, ele está sempre com fome, sempre querendo mais, né? E a gente que possui isso, sofre disso, esse medo, que somos viciados nessa aprovação constante das pessoas, a gente possui uma dificuldade muito grande, por exemplo, para confrontar as pessoas, para chamar a atenção delas, para nos posicionarmos, né? Dar uma opinião sincera, eventualmente até desabafar e expressar que a gente está sofrendo, que a gente não concorda, né? E assim, essa questão da confrontar, né? Essa é algo importante, é algo que a Bíblia nos recomenda. Não confrontar por confrontar, não confrontar de qualquer maneira, falando de qualquer jeito, mas com todo respeito, carinho, falando a verdade em amor. Confrontar alguém de algo é extremamente necessário nas relações, para que tenhamos realmente intimidade nas relações, né? E necessário para a gente manter também a nossa saúde, né? A gente não né? Porque se a gente nunca confronta ninguém e nunca expressa o que a gente está sentindo, o que a gente não concorda, a integridade da Bíblia, por exemplo, da palavra de Deus, a gente acaba engolindo sapos, né? Cedendo, né? Cedendo. No entanto, a gente cede por fora, engole os sapos por fora, mas por dentro nos tornamos cínicos, nos tornamos raivosos, nos tornamos rancorosos. A gente não consegue lidar com isso interiormente. A gente cede por medo de ser rejeitado, engole um sapo porque a gente está viciado na aprovação da pessoa. No entanto, por dentro a gente não gosta daquilo que a gente fez, a gente acaba se tornando de alguma forma ressentido com aquilo, né? O medo da rejeição também tem outra armadilha, que é a armadilha, o oposto da primeira armadilha, né? A primeira armadilha era a armadilha da gente estar constantemente faminto por mais relações, uma carência incrível, né? Mais necessidades de afirmação e de aprovação e de elogio. Essa é a primeira armadilha, né? Que a gente, na nossa carência, a gente faz as pessoas reféns da gente, e nós nos tornamos reféns da aprovação delas. A outra armadilha é que muitas vezes fazemos o oposto disso, que é nos fecharmos para as relações, né? Não nos tornamos famintos, carentes por relações, mas nos fechamos completamente e negamos qualquer tipo de contato, interação mais significativa com as pessoas, né? Nos relacionamos somente o básico, somente superficialmente, né? Porque a gente tem medo de ser rejeitado, de ser decepcionado. Talvez a gente já foi rejeitado, decepcionado por alguém, então a gente não quer mais aquilo pra gente,
a gente não quer passar por aquela situação de novo, e a gente promete a si próprio que não vai mais confiar em ninguém, que não vai mais abrir a porta do coração para ninguém, a porta da casa para ninguém, que a gente não vai mais se aproximar de ninguém e deixar que ninguém se aproxime da gente, mas vai sempre manter uma distância, vai sempre manter uma barreira, para que a gente não corra o risco de eventualmente lidar com uma situação de decepção e seja rejeitado por alguém de novo. Então a gente acaba querendo proteger o coração e nisso a gente transforma o nosso coração num coração gelado, num coração duro, né? Porque a gente não deixa ninguém entrar. E a gente também, isso não é sadio, isso também é uma armadilha, porque isso também nos impede muito, muito de ser feliz. A gente não consegue ser feliz sendo exageradamente cauteloso, exageradamente fechado, né? Não estou falando da gente não se proteger de algumas relações, de algumas situações, mas da gente não deixar realmente ninguém entrar. E aquelas pessoas que a gente permite que façam parte da nossa vida, a gente também não permite que elas tenham alguma intimidade, tenham uma amizade um pouquinho mais profunda, nos conheçam melhor, possam confiar na gente e a gente confiar nelas. Eu aqui até agora tracei um pouquinho do medo da rejeição, né? De como isso nos atinge, de como isso pode nos influenciar e até talvez sugestões para que vocês possam se avaliar, né? Identificar isso em vocês, no comportamento, sinais disso em vocês. Essa sempre é a ideia. É possível que você tenha isso em maior grau, em menor grau, né? Eu certamente nesse estudo, nessa avaliação, me dei conta de como eu sofro disso e como é importante para mim buscar maneiras de lidar com isso, né? A pergunta que eu faço agora é como superar o medo da rejeição, né? Como superar o medo da rejeição? Como vencer ele? E eu encontro assim duas respostas mais óbvias, mais claras, de acordo com a perspectiva cristã, bíblica, que assim, são duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. E eu vou dar a ruim primeiro para vocês. A notícia ruim, a resposta ruim para a pergunta como superar o medo da rejeição é que a resposta ruim é que não há uma forma de superar o medo da rejeição. A gente não consegue. Nós não temos essas condições. E como comentamos antes, o medo da rejeição é uma das fraquezas, das limitações que a gente carrega em maior ou menor grau, mas que são consequências do pecado que habita dentro da gente desde a queda do ser humano. E como a gente sabe e comprova diariamente na nossa vida, nós não temos as condições de, mesmo crendo em Cristo, mesmo tendo recebido já a nova vida em Jesus Cristo, a gente não perdeu ainda, a gente não teve o pecado e todos os seus resquícios, a gente não teve isso extirpado da nossa vida. Isso ainda nos afeta, isso ainda vive, habita dentro da gente, e nós temos tendências e fraquezas, limitações que permanecem conosco, mesmo contando com a presença de Deus, o amor de Deus e a nova vida que o Espírito Santo nos dá e nos renova diariamente, mas o pecado continua dentro da gente. E uma das coisas que o pecado faz é nos ajudar a sentir esse medo de ser rejeitado, e essa necessidade constante de aprovação, essa carência constante faz parte do pecado. Como o pecado não vai embora, a gente não consegue extirpar e controlar e dominar ele completamente, a gente não tem como superar completamente o medo da rejeição. Eu adoraria falar o contrário para vocês, de que
se vocês, se a gente seguisse determinados passos, determinada receita e aprendesse determinados versículos bíblicos, né? Ou lesse determinados livros de autoajuda, esse medo seria completamente dominado por nós e nós não sofreríamos mais disso e a gente poderia ser feliz para sempre. Mas isso não é um conto de fábulas e eu não estou aqui para vender mentiras para vocês. Mas, como professor da Bíblia, a gente encontra na Bíblia a verdade, a realidade nua e crua de que o pecado vai continuar nos machucando, nos perseguindo, nos assombrando. Ele não precisa vencer sempre, ele não vai vencer sempre, porque nós temos Deus com a gente e o fortalecimento do Espírito Santo. No entanto, ele vai sempre estar ali, nos incomodando, nos importunando até o final. Por isso, não há resposta fácil, não há manual de 12 passos para superar o medo da rejeição. A gente pode avançar, a gente pode melhorar, a gente pode tomar seguir algumas orientações bíblicas, seguir algumas orientações humanas, a gente pode trabalhar essas questões no nosso coração, seja conversando com a gente mesmo, conversando com Deus em oração, mesmo conversando com um terapeuta, com um psicólogo. Isso tudo pode ajudar a gente. Tudo pode nos ajudar a crescer e a melhorar. Mas a resposta aqui, superar completamente, essa promessa a gente não tem. Esse horizonte, ele não existe. Enquanto nós estivermos neste mundo com este nosso corpo que está infectado pela doença do pecado. Essa é a notícia ruim. Não temos como superar completamente, não dá para sair desse estudo, sair do culto, sair de uma reflexão, de uma leitura bíblica com as condições de termos essa questão do medo da rejeição aperfeiçoada completamente. A boa notícia, e ela é maravilhosa, é de que esse medo da rejeição, ele já foi superado. Ele já foi superado. E nós teremos uma vida sem rejeição muito em breve. Por que eu digo isso? Porque Cristo foi até a cruz, Cristo viveu neste mundo e ele assumiu sobre si toda a maldição do pecado, todas as consequências do pecado. Apesar de não ser pecador, ele se fez pecador, ele se fez um de nós, justamente para enfrentar tudo isso em nosso lugar e vencer em nosso lugar, para que nós possamos ter a vitória. Jesus Cristo viveu neste mundo como um rejeitado, ele foi rejeitado pelos seus, diz a Bíblia, ele foi rejeitado inclusive pelos seus discípulos em momentos dramáticos de sua vida, e na cruz há uma situação paradigmática onde Jesus é rejeitado inclusive pelo próprio Deus Pai, pelo nosso Deus, para que nós nunca tenhamos que ser rejeitado. Jesus, na cruz, de uma vez por todas, nos prova o seu amor, sua companhia incondicional. Ele, na cruz, nos garante que já não há mais condenação, já não há mais nenhum tipo de rejeição de Deus para cada um de nós. E estas palavras e este fato, este amor de Deus em Cristo por nós, ele é fundamental para a gente trabalhar essa questão na nossa vida. Porque primeiro nos dá uma promessa maravilhosa de que eventuais traumas e medos de rejeição que eu tenho hoje, isso vai acabar. Eu posso melhorar aqui e ali, mas eventualmente eu não vou viver com isso para sempre. Eventualmente, quando eu estiver com Cristo, no novo céus, na nova terra, eu vou poder me relacionar com as pessoas
que estarão ali comigo de uma forma completamente plena, sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de carência, e poderei desfrutar aquilo que o meu coração sempre desejou, que é uma relação limpa, pura, honesta, autêntica, onde a troca de amor, de amizade, vai acontecer de forma perfeita, sem dores, sem traições, sem decepções, sem rejeições, e vai acontecer de forma natural. A vitória de Cristo na cruz, Cristo ter sido rejeitado e ter sofrido na cruz para perdoar os nossos pecados, para vencer o poder do pecado na nossa vida e no mundo, nos garante um futuro sem rejeição alguma. E também nos dá uma ferramenta muito importante para a gente lidar com os nossos relacionamentos hoje. Porque eu posso, hoje, a partir desse amor incondicional de Deus por mim, a partir desta prova, desta garantia de que Deus não me rejeita, de que Deus me acolhe e, pelo que Cristo fez na cruz, me aprova incondicionalmente, independente do meu pecado, independente do meu mau humor, independente de eu estar passando por um dia ruim. Eu não preciso fazer joguinhos com Deus, eu não preciso fazer nada, nenhum tipo de favor para comprar a sua boa vontade, o seu elogio. Eu já tenho isso grátis, pela graça. A partir deste fato de eu ter o meu relacionamento com Deus restabelecido, garantido, eu ter a certeza da sua total presença e aprovação na minha vida, eu posso abrir meus olhos, sair de casa e encarar os meus amigos, o meu próximo, com essa base, com esse alicerce de que eventualmente alguém até pode me rejeitar, porque eu fiz alguma coisa, ou faço alguma coisa, ou porque a pessoa está predisposta a isso e eu não posso controlar ela. Mas eu nunca perderei o afeto e o amor e o relacionamento que Deus me deu, porque não depende da minha performance, não depende do meu controle, não depende de qualquer tipo de favor que eu faça. Deus me ama, Deus me conhece no meu pior dia e me ama mesmo assim. É como se o amor que eu tenho de Deus, o amor que você tem de Deus, ele não só te garante um futuro pleno, mas ele também te dá hoje uma perspectiva, uma esperança, uma confiança, uma motivação para encarar os relacionamentos não perfeitos que nós temos com as pessoas. Porque eu tenho a certeza de que eu sempre terei Deus do meu lado, me ajudando a levantar se eu me equivocar, me ajudando a levantar outras pessoas se elas se equivocarem, né? Me ajudando, de certa forma, a lidar com eventuais rejeições, me ajudando, eventualmente, a confrontar alguém, porque eu já tenho o relacionamento de Deus, o amor de Deus, eu não perco a presença de Deus na minha vida. Com isso nas minhas mãos, com isso, com Deus ao meu redor, eu começo a ganhar coragem para dizer as coisas para as pessoas, para abrir meu coração, para permitir que elas entrem na minha vida também, porque eu sei que esse Deus que não me rejeita vai me ajudar a lidar com eventuais consequências de uma pessoa nos responder, reagir de uma forma que a gente não está
que a gente não gostaria, né? Ter o amor de Deus e a certeza de sua presença, de sua companhia em nossa vida, também nos dá essa coragem para viver mais focados nele, né? E não tanto na opinião dos outros, mais preocupados com o seu elogio, o seu aplauso, né? Mais preocupados em fazermos a vontade de Deus, diferente de Saul, né? E não tanto presos, manipulados pela opinião pública ou pela opinião de outras pessoas, né? O apóstolo Paulo teve esse encontro com Deus, teve a certeza do amor de Deus, teve a certeza de que Deus não o rejeitava. E ele diz lá em Gálatas 1:10, né, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, eu não procuro a aprovação das pessoas. Eu quero mesmo a aprovação de Deus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Se eu tivesse para agradar as pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Essa liberdade, essa consciência tranquila e essa coragem para fazer o que é certo, para colocar a vontade de Deus e de Cristo em primeiro lugar na vida de Paulo, ele recebeu no momento em que as coisas ficaram na perspectiva certa, no momento que ele se sentiu amado, ouviu o Evangelho e escutou do perdão, da graça, da misericórdia, da aceitação de Deus para ele. Então, fica essa palavra a todos vocês: Deus não rejeita vocês. Deus não rejeita a gente. Talvez o patrão faça, o chefe faça, talvez o vizinho faça, talvez teu irmão faça, talvez alguém que você ama faça, talvez alguém na igreja faça, talvez você vai ser escanteado por alguém. A gente não tem esse controle, não tem essa capacidade de impedir que alguém nos eventualmente rejeite por um tempo, ou mesmo por muito tempo, né? A gente só mesmo pode confiar em Deus e orar para que essa pessoa que eventualmente nos está rejeitando possa mudar de opinião, possa de repente nos dar outra chance, né? Mas a gente não precisa viver preso à opinião dessa pessoa, preso à companhia dessa pessoa. A gente não precisa ter nossa autoestima viciada e dependente na opinião desta pessoa. Deus nos ama, Deus nos perdoa. Por causa de Cristo, Ele não nos rejeita. Cristo já foi rejeitado em nosso lugar. Ele já pagou a nossa dívida e a rejeição já foi superada por Cristo. Em Cristo, eu posso viver minha vida com autoestima, recuperar a minha capacidade de ter coragem nos nossos relacionamentos, né? E de fazer o que é certo, de dizer sim para Deus, eventualmente dizer não para as pessoas, né? E eu também posso ajudar as pessoas, porque sabendo de como esse medo da rejeição está impregnado na gente, e machuca e afeta os nossos relacionamentos, a gente também pode ter a consciência de que outras pessoas, talvez também ao nosso redor, estão com medo da rejeição. E medo que a gente rejeite elas, talvez, né? Talvez nós somos pais e tenhamos filhos que carregam um grande medo de que a gente os rejeite. Talvez nós somos cônjuge de alguém e nosso esposo tem um grande medo que a gente vá embora. Talvez a gente é colega de alguém, amigo de alguém, e essa pessoa, sem a gente saber, está carregando esse peso, esse fardo
esse medo, esse pânico de que a gente eventualmente diga para ela sair da nossa vida, que a gente não quer mais nada com ela. Se nós temos, e nós temos, a aprovação, o amor, o perdão incondicional de Deus para a nossa vida, a gente também pode compartilhar isso com essas pessoas. A gente também pode ajudar a libertar elas. A gente também pode ajudar a tirar um pouco esse medo delas, né? A afirmar elas, a dizer para ela: olha, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, meu amigo, saiba de uma coisa, eu sou feliz ao teu lado, você me enche de orgulho, eu amo você, você é meu amigo, independente da sua performance, independente de quanto você consegue trocar favores comigo, mas você tem o seu lugar na minha vida, no meu coração, na minha mesa, na minha casa, no meu círculo de pessoas queridas, você tem o seu lugar independente de qualquer coisa. Fica em paz, não precisa lidar comigo com esse medo, porque eu jamais, jamais vou te abandonar, jamais vou deixar de te acolher, jamais vou deixar de te ouvir. E se você eventualmente fizer alguma coisa contra mim, eu te prometo conceder o meu perdão. E peço perdão pelas minhas falhas também. Nesse espírito de amor, de misericórdia, de né, que a gente tende da parte de Deus, nós também podemos conceder às pessoas que estão ao nosso redor, e isso fará uma grande diferença na vida delas, no relacionamento que elas têm com a gente. Trará muita liberdade, muita paz, muita coragem e uma intimidade muito bonita. Esse é o medo da rejeição, e a graça de Deus e o amor incondicional de Deus é a nossa maior ferramenta para a gente lidar com isso dia a dia. É muito dinâmico e a gente às vezes avança um pouco e cai um pouco, e eu peço a Deus e oro a Deus para que vocês que estão me acompanhando, que algum versículo que foi mencionado, que alguma palavra que foi mencionada, que a reflexão desse assunto possa fazer bem para você, possa te ajudar de alguma forma, né? E a vencer e a lidar com isso, com esse medo, de alguma forma. Domingo que vem nós trabalharemos outro medo, né? Terça-feira que vem a gente está aqui de novo, reverberando um outro medo que nós possuímmo, que nos atormenta. Até lá, que Deus abençoe vocês, que Deus tire de vocês todo o resquício de medo, que vocês lembrem que Ele diz para vocês constantemente: não tema, não tema, não temas, meu filho, não tenha medo, eu estou contigo, eu te amo, eu não te rejeito, eu estou aqui, eu estou acordado, eu estou vivo, fiquem tranquilos, sosseguem, eu vou te ajudar a lidar com isso, né? Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Um abraço, fiquem com Deus.